Olá, hoje vamos continuar a nossa série sobre a civilização e a água, falando sobre a história dos romanos e a sua relação com a água, que já no século V a.C., os romanos contribuíram para os sistemas de transporte de água, sendo eles a canalização com tubos metálicos de ferro ou bronze e os famosos aquedutos, que existem até hoje. Para este último foram utilizadas técnicas criadas pelo povo etrusco, sendo este um dos povos que originaram o povo romano. Com a constante expansão desse império e, consequentemente, da cidade de Roma, foi necessário aumentar as práticas de saneamento e abastecimento. Roma possuía um sistema de esgoto abrangente e grande quantidade de aquedutos para abastecimento de água. Por volta de 300 a.C., havia muitos locais conhecidos como casas de banho, que também eram utilizados por outras civilizações da época. Esses banhos eram públicos e semelhantes a piscinas, que todos compartilhavam a mesma água. Na cidade de Roma, as mulheres podiam banhar-se no período da manhã e os homens no período da tarde. Ainda em Roma, entre os anos 27 e 14 a.C., no decorrer do Império de Augusto, foi criada a Câmara de Água para gerir o abastecimento da água, banhos públicos e limpeza das ruas. A antiga civilização romana foi um exemplo de gestão durante anos, mesmo após a queda do antigo império. Um pouco antes das reformas modernas, houveram avanços na hidráulica na região, principalmente depois da referida descoberta dos textos de Frontinus, que em sua obra De Arcis Urbis Romae, ele fez um retrospecto histórico da relação com a água na cidade desde sua fundação. E ainda descreve a administração da sua época e detalha a construção dos aquedutos. O sistema de gestão, que é relatado na obra de Frontinus, funciona de maneira similar ao que hoje conhecemos como balanço hídrico. Ele descreve que a Comissão das Águas de Roma mantinha um registro das fontes de água de domínio da cidade, outro das demandas que estavam sendo atendidas, semelhante ao que hoje chamamos de outorga. E quando havia mais demandas do que a água disponível, eram procuradas novas fontes de água para atender todas as necessidades da cidade. Essas demandas eram divididas por tipos, sendo elas nomine Caesari, privatis e usos públicos, que respectivamente representavam o abastecimento do Palácio do Imperador, residências particulares e locais públicos. Todas essas informações descritas por Frontinus foram descobertas em 1425 d.C., nos escritos de Frontinus. Porém, foram escritas pelo mesmo por volta de 98 e 97 a.C., quando ele ocupava o cargo de gestor das águas de Roma.